da presença do Senhor. Então, realmente fiquem atentos ao mover de Deus. Eu não estou me aguentando. E tão forte que é a glória do Senhor neste lugar. É maravilhoso. Eu creio que, irmãos, eu estou tremendo assim, não é de nervosismo não, porque eu consigo detectar tudo que estou nervosa, embora estar aqui seja uma responsabilidade muito grande. Porque quando Deus fala conosco, quando Ele fala para o povo, primeiro Ele fala conosco, primeiro Ele fala com quem está aqui, e grande é a responsabilidade de estar aqui. Grande é a responsabilidade de estar neste lugar. Portanto, irmãos, estamos tendo aqui um problema técnico que eu não sei colocar esse negócio. Mas vamos nos soltar na presença do Senhor, porque é Ele que está aqui, é o Senhor que vai falar. Eu sou apenas um canal, e eu espero ser canal de bênção em nome de Jesus. Glória! Em nome de Jesus, nós vamos ler hoje, meditar um pouco na palavra de Deus que está em Ezequiel 37, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, eu confesso que eu fiquei extasiada, eu fiquei perplexa diante de tudo que o Senhor já ministrou na minha vida, diante de tudo que o Senhor já me mostrou. E eu tenho certeza que Ele nos reuniu nesta manhã de uma forma muito especial. Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui nesta manhã, para receber dele o mais precioso. Aleluia. Que Ele tem para as nossas vidas. E eu creio, Deus. Diz assim a palavra, Ezequiel 37, 1 a 10. A visão de um vale de ossos secos. Eu creio que vocês já ouviram muito falar disso, mas vamos nos soltar na presença do Senhor e deixar Ele ministrar. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé.
um exército grande em extremo. Amém? Podem se assentar, por favor. Meditando, estudando essa palavra, eu prestei bastante atenção na vida do profeta, na vida de Ezequiel. Ezequiel foi considerado um dos profetas maiores. Ele tinha formação sacerdotal e, com isso, claro, ele representava o povo perante a Deus. A função do sacerdote era exatamente essa: representar o povo, oferecer sacrifício pelos pecados do povo, a fim de obter o perdão e reconciliação de Deus. Vejam que isso é uma grande responsabilidade para quem exerce essa função sacerdotal, essa função de sacerdote. Glória a Deus que nós temos o sumo sacerdote, o maior sacerdote, que é Jesus. Glória a Deus por isso. Então, eu entendi também pela palavra que Ezequiel, ele era um profeta emocionalmente equilibrado. Era de temperamento forte e ele era fidedigno, ou seja, ele falava para o povo, ele transmitia ao povo exatamente aquilo que Deus mandava. Ele não tirava nada e não colocava nada. Deus falou aquilo, ele passava exatamente aquilo para o povo. Ele não passava a mão na cabeça, ele não falava aquilo que o povo queria ouvir, mas ele falava o que Deus mandava, o que Deus queria passar. Ele não amenizava nas palavras. Por ele ter esse temperamento forte, por ele ser equilibrado, Deus confiava nele. Deus mandava ele dizer ao povo e ele dizia. Então era por conta desse temperamento, por conta desse equilíbrio emocional que ele tinha, Deus revelava a ele grandes e terríveis visões. Ele sabia. Por que ele revelava? Porque ele sabia que Ezequiel suportaria. Ele sabia que Ezequiel não iria desfalecer diante das visões que Deus mostrava para ele, porque eram situações realmente terríveis, eram situações horríveis. E como nós vimos aqui, né, a respeito do vale de ossos secos, ele era tão equilibrado e considerado praticamente frio, que nós vamos ver lá no capítulo 24, depois vocês podem conferir, no capítulo 24, do versículo 15 ao 18, olha só, Deus disse para ele que mataria a esposa dele. Meu Deus! E ainda disse o seguinte, que ele não podia lamentar, ele não podia chorar, e nem derramar uma só lágrima, e muito menos deixar ouvirem os seus gemidos. Ou seja, não era para ele ficar de luto. Nós precisamos, né, quando nós enterramos os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos parentes, nós ficamos de luto. Nós precisamos de estrutura emocional para aguentar. Deus confiava nele de uma forma tão maravilhosa que ele pôde chegar para Ezequiel e dizer para ele: você não pode ficar de luto, você precisa continuar a sua caminhada. E Ezequiel obedeceu. Por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele confiava que o mesmo Deus que ordenava era o mesmo Deus que o sustentava nas suas emoções. E ele temia a Deus, por isso ele era obediente. Amém? Quantas vezes
nós precisamos desse equilíbrio. Quantas vezes nós precisamos ser fortes, mesmo estando despedaçados nas emoções, mesmo estando com o coração dilacerado, nós precisamos ser fortes. E eu entendi nesta palavra, eu entendi nesta mensagem, por que Deus nos reuniu aqui hoje. Porque Ele nos chama, Ele nos escolheu, Ele sabe que Ele pode contar conosco. Ele está nos chamando nesta manhã para termos este equilíbrio emocional, para estarmos na presença do Senhor. Ele chamou nesta manhã os profetas. Nós somos profetas de Deus, nós somos profetas nesta terra, nós fomos escolhidos, nós temos um chamado, e Deus está nos preparando, Ele está adestrando, Ele está capacitando. Ele sabe por quê, nós não sabemos, só sabemos quando o buscamos, só sabemos quando entramos na presença dEle, e assim por determinadas situações, e Ele se revela. Vejam aqui, Deus chamou Ezequiel, levou Ezequiel em espírito, porque mesmo tendo um temperamento forte, mesmo sendo equilibrado emocionalmente e quase frio, porque ele segurou todas as suas emoções, e mesmo com a esposa sendo morta, que foi morta, ele segurou as emoções e ele foi fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Então, mesmo ele sendo emocionalmente equilibrado, mesmo ele tendo esse temperamento forte, porque a gente entende que quando se tem um temperamento forte, a gente consegue daí o equilíbrio emocional, porque a gente consegue diferenciar, porque a gente sabe que tem que tomar decisões imediatas. Nós não podemos nos prostrar diante das situações inusitadas, como sacerdotes, como aqueles que são chamados, como profetas. Nós não podemos de maneira alguma ficar paralisados diante das situações. Então veja, mesmo assim, Deus o levou em espírito, porque Deus sabia que aquilo que Deus ia mostrar para ele era terrível, era uma situação pavorosa. Imagine o profeta chegar diante de um enorme vale repleto de ossos secos, completamente secos, sem perspectiva nenhuma de vida. Imagine que assombroso, imagine que lamentável, imagine que triste essa situação. Como que nós nos sentiríamos na mesma condição, na mesma situação de Ezequiel? Deus o preparou. Deus primeiro fez ele controlar as emoções com a morte da esposa. Deus primeiro fez com que ele se preparasse emocionalmente, porque o que importava era fazer a vontade de Deus. Então, quando Deus escolhe aqueles que Ele quer colocar à frente de um trabalho, aquele que Ele quer usar como profeta, como boca de Deus, Ele capacita, Ele prepara, Ele mostra que Ele é com aquele profeta. Então vejam, mas Deus levou Ezequiel em espírito, porque não conseguiria olhar para aquela situação nos seus próprios sentimentos, no seu modo natural como homem, no seu modo humano. Ele não conseguiria. Qualquer um de nós, quando se depara com uma situação extremamente pavorosa,
que não tem, aos nossos olhos não tem solução, a nossa carne, sim, ela vai se levantar, a nossa emoção natural, ela se levanta sim, se entristece, se enraivece, não é verdade? Se desespera. Por isso Deus levou Ezequiel em espírito, porque se não fosse dessa forma, ele não teria fé suficiente, ele não teria estrutura, na verdade, ele não teria estrutura para profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Nós não sabemos porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que eram muitos ossos secos, sequíssimos. Então eu imagino que fosse um enorme vale, porque Ezequiel, ele andou em espírito por todo o vale, ele andou. Então eu acredito que realmente era um vale muito grande, muito grande. E por isso, irmãos, nós precisamos sempre estar ligados com Deus, estar sempre em comunicação direta com o Pai, porque Ele nos estrutura espiritualmente para que Ele possa revelar aquilo que precisa ser revelado, para que Ele possa revelar e nós tenhamos estrutura também espiritual para agir. Nós não podemos ficar paralisados. Imagine, aquele vale de ossos secos era assombroso demais, era assustador, muitos e muitos ossos. Então veja, que coisa terrível e ao mesmo tempo tremenda que Deus preparou ali. Irmãos, é sobremodo maravilhoso quando Deus chama uma pessoa. Nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos enxergar o que Deus faz na vida daquele que Ele chama, principalmente aqueles que Ele coloca à frente de um trabalho, aquele que é chamado profeta. Todos nós aqui temos um chamado. Deus tem um propósito na vida de cada um, e segundo o seu propósito Ele capacita, segundo o seu propósito Ele coloca as armas necessárias, Ele dá as estratégias necessárias. Amém? Então, gente, realmente aquele vale era muito assustador. E quando Deus diz para o profeta que ele devia profetizar, imagine então a estrutura que ele precisava ter, o quanto ele precisava estar confiando em Deus, o quanto ele precisava receber de Deus as forças necessárias, o quanto ele precisava estar ligado em Deus. Porque quando Deus disse para ele, profetiza, e ele, imagino que olhando para aquele vale, andando por aquele vale, ele começou a profetizar, o barulho foi ensurdecedor, o barulho foi tão terrível, por conta da imensidão de ossos que tinha, o barulho foi assombroso. Imagine, naquele vale, eu imagino que estava tudo espalhado, que ninguém vai, né? De repente, eu não sei o que aconteceu por lá, mas de repente estava tudo espalhado, porque a palavra diz que os ossos se juntavam cada um a seus ossos. Então imagine aquele barulho de ossos batendo, como está dizendo na palavra, ossos batendo, cada osso se juntando à sua respectiva parte. Imagine aos olhos humanos, por mais que seja um milagre, irmãos, isso realmente, isso assombra, isso gera uma grande
assombrosidade mesmo. Sabe, a gente fica meio que assustado. Como pode isso acontecer? Mas Deus é realmente o Deus que faz milagre. Então imagine aqueles ossos se juntando, cada um às suas respectivas partes. Logo após isso, criando tendões, crescendo carnes, peles, e peles se estendendo sobre aqueles corpos. Meu Deus, terrível. Imagine aqueles corpos de repente que eram todos ossos e de repente se tornaram já corpos, porém ainda não tinham o espírito. E Deus diz novamente para ele: profetiza. E quando ele profetiza, então veio 4 ventos. Eu imagino, no meu entendimento, que seja vento do norte, vento do sul, vento do leste, do oeste. E aquele barulho. Sabe quando a gente passa por um temporal, que vem aquela ventania, a gente não fica com medo? Ezequiel precisava estar em espírito, porque senão poderia correr. Quantas vezes nós queremos correr diante dos temporais? Quantas vezes a gente vê o céu escuro, aquelas nuvens pretas, o vento começa a bater, as janelas batendo, a gente fica com medo, é natural. Por isso Ezequiel precisava estar em espírito, porque eu entendo que ali o barulho era muito forte por conta do número de ossos, do número que agora de corpos estavam ali. Era um barulho muito assustador, era um barulho realmente ensurdecedor. E aí aqueles corpos recebendo o espírito e vivendo e se levantando como um grande exército. Irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou. A mensagem que eu espero estar conseguindo passar nesta manhã é o seguinte: que Deus está buscando pessoas. Deus está buscando os servos que se colocam na presença dEle, mesmo que nos sintamos fracos, mesmo que a gente entenda que não é nada, porque não somos nada mesmo, né? Mas é Ele que capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos anima, é Ele que nos dá todas as ferramentas necessárias. Então Deus não mudou, Ele está buscando Ezequiéis. Ele está buscando Ezequiéis porque temos um número muito grande, um vale de ossos secos à nossa frente. Temos um vale de ossos secos que precisam receber a palavra de Deus. Temos um vale de ossos secos ao qual precisamos profetizar. Sejam situações, sejam pessoas, precisamos profetizar. E nesta manhã eu entendo que o Senhor nos trouxe aqui porque realmente Ele está nos capacitando, realmente Ele está nos entregando uma função grandiosa. Por quê? Porque de novo na função de profetas, nós precisamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos ter, nós, aqueles que fazemos a obra do Senhor, nós não podemos fazer por fazer. Nós devemos saber que nós temos um Deus que olha todas as coisas, que vê todas as coisas, um Deus que comanda todas as coisas. É a Ele que nós temos que ser fiéis. O mundo está perecendo. E se nós formos fiéis na entrega da palavra, se nós formos fiéis na obra de Deus, mais ossos secos se levantarão. Um exército de ossos, um monte de ossos secos se transformarão num grande exército. É isso que Deus espera de nós. Então por isso, hoje Ele está
buscando Ezequiéis, aqueles que são firmes, que fazem a obra com responsabilidade, que são maduros no entendimento da palavra, que são fortes e corajosos e não abandonam o chamado por causa das dificuldades que vão se apresentar no seu ministério, porque as dificuldades se apresentam. As dificuldades, nós nos deparamos sim com grandes dificuldades, com coisas que se tornam quase que obstáculos, se nós não estivermos firmes, fortalecidos na palavra, nós recuamos. E hoje Deus está buscando os Ezequiéis, que Ele pode confiar, os Ezequiéis que são fidedignos, que vão receber de Deus e vão passar conforme o próprio Deus diz. Nesta manhã, Deus busca um povo maduro. Maduro como? Que são adultos. Deus não quer mais que andemos como meninos. Como são os meninos? Agitados, para lá, para cá, tem que estar dominando, tem que estar trazendo para perto. É tempo de nos tornarmos adultos na fé. É tempo de andarmos confiantes no Deus que nos chamou. É tempo de andarmos confiantes que é Deus que capacita, que nós nada temos, mas tudo vem dele e tem que ser para ele. Então Deus está buscando povo maduro que não anda conforme meninos agitados de um lado para o outro, sem saber o que fazer diante das circunstâncias. Deus quer se revelar aos maduros. Deus quer se revelar aos maduros exatamente como Ele é. Como Ele é? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, se nós não tivermos maturidade, se nós não tivermos entendimento da palavra de Deus, se nós não crermos que Ele exatamente pode fazer isso, nós vamos ficar assombrados diante daquilo que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Passou o tempo, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, nós éramos alimentados com leitinho. Éramos tratados com delicadeza, com passada de mão na cabeça. Isso vai passar. Calma. Entendeu? Mas chegou o tempo de comer comida sólida. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós não somos mais meninos na fé, já somos adultos. Temos entendimento da palavra. Precisamos nos portar como Deus quer que nós nos portemos. Precisamos agir conforme Deus quer que nós hajamos. É assim que Deus está buscando. Ezequiel era assim. Nós não podemos mais, gastar tempo. É claro que as emoções elas são abaladas sim, mas veja, não temos mais tempo para isso. Nós não temos mais, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. E se nós confiamos nele, nós não podemos nos paralisarmos diante das dificuldades. Imagine um pastor, uma pastora, imagine um obreiro quando chega uma situação inusitada e ele fica sem saber o que fazer, como agir. Não, Deus não quer isso. Deus busca os corajosos. Deus busca os fiéis, os leais. Deus busca aqueles que estão prontos
para atendê-lo, mas Deus entende como nós somos, Deus entende as nossas emoções, então não devemos nos preocupar, porque se Ele chama, Ele capacita, se Ele chama, Ele dá as ferramentas necessárias. Se nós formos prestar atenção nas nossas vidas, desde quando nós vimos sendo preparados para a obra do Senhor? Não foi ontem, isso vem lá de trás, isso vem desde o nosso nascimento. Por quê? Porque Deus não nos criou por acaso, Deus não nos criou sem nenhum propósito, não, Ele tem um propósito para cada um de nós, e segundo o propósito dEle, Ele está nos treinando desde lá de trás. Tudo que passamos, não passamos por acaso, tudo que vivemos, não vivemos porque tinha que acontecer, porque era o destino, não, somos pedras brutas, estamos sendo lapidados pelo Senhor, para sermos transformados em grandes obreiros. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida, nos transformar em obreiros fortes, capacitados, obreiros que confiam no Senhor. Jesus diz lá em João 14:12, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo, essa função, essa função ficou para nós, que entendemos o chamado, que aceitamos o sacrifício de Jesus, que nos dispomos a trabalhar na obra. A obra do Senhor é grande, a seara é grande, o Senhor está procurando trabalhadores, mas os trabalhadores precisam ser fiéis, os trabalhadores precisam estar atentos, os trabalhadores precisam ser fortes. A palavra diz também que Deus tem coisas grandiosas para fazer aqui, mas Ele vai usar, irmãos, aqueles que estiverem firmes e fortalecidos o bastante para suportar a grandiosidade das coisas que Ele vai fazer. Se nós cremos num Deus grande, se nós nos apresentamos a um Deus grande, é certo que coisas grandes Ele vai fazer. Amém? Ele está nos dando, todos os dias Ele nos dá a oportunidade de sermos canais de bênção na vida das pessoas. Já paramos para pensar nisso? Se Ele não nos fez por acaso, se Ele tem um propósito nas nossas vidas, e se a palavra diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, isso significa que nós temos toda manhã uma nova chance. Isso significa que nós não devemos agir por nós mesmos. Isso significa que nós temos que sim, todas as manhãs, agradecer a Deus, louvar a Ele e perguntar: Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, como devo proceder hoje? Senhor, eu não estou bem, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha situação agora. Eu não estou bem, mas eu creio, eu estou me sentindo fraco. Mas a palavra diz que quando estamos fracos, aí eu entendo que fica melhor para que Deus haja.
nós percebemos, quando estamos fracos, é que nós percebemos a força que Deus tem. Amém? Então, aqui também nós entendemos, eu entendi aqui, que quando Deus perguntou para Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus sabia do poder dele, né? Ele é o dono de todas as coisas, é Ele que faz, é Ele que cria, né? É Ele que dá, é Ele que tira. Então Deus sabia, mas ali, o que Deus queria? Deus queria chamar a atenção de Ezequiel para aquela situação que estava ali na frente dele. Deus queria mostrar aquela situação desoladora. E quando Deus diz, profetiza, o que Deus estava fazendo? Quando nós nos achegamos a Deus em oração por conta de uma situação que nós não sabemos lidar, por conta de um problema que está muito difícil, por conta de uma luta terrível, o que Deus nos faz? Quando Ele manda que nós profetizemos, Ele está nos dando, e como deu ao profeta, a oportunidade de participar e testemunhar algo espetacular que estaria acontecendo ali, que ia acontecer ali. Deus estava mostrando que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus estava mostrando que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. O que é impossível nas nossas vidas? Creio que diante desta mensagem, isso se torna tão insignificante. Tudo é possível. Ele fez reviver, Ele deu vida aos ossos secos. O que é impossível para nós? Tudo é possível para Deus. Quando Deus disse para o profeta, dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Na verdade, Deus só estava mostrando para ele, para o profeta, que tudo está sob o seu comando. Deus estava mostrando para o profeta, lembrando para o profeta, dando uma nova experiência para o profeta, do quanto ele, Deus, é grande e soberano, que até os ossos lhe obedecem, até os ossos sem perspectiva nenhuma de vida, obedecem ao comando de Deus. E este comando, Deus quer dar através de nós, através da nossa voz, através do nosso id, através da nossa ação. Deus quer dar esse comando. Por isso Ele está buscando nesta manhã os Ezequiéis. Deus está buscando nessa manhã os Ezequiéis que têm a função para mostrar que o Ezequiel só tem a função de abrir a boca e profetizar. Abrir a boca e profetizar sobre aquilo que é natural, para que haja a manifestação sobrenatural. Nós precisamos ver, nós precisamos sentir, nós precisamos entender que Deus é aquele que se manifesta e faz todas as coisas. Deus é aquele que abre as portas. Deus é aquele que fecha portas. Deus é aquele que cura. Deus é aquele que leva. Deus é aquele que reverte situações. Deus é aquele que age no natural, de forma sobrenatural.
Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra não muda. Não muda. Não existe essa possibilidade. Isso aconteceu lá atrás com o profeta. Não, isso acontece hoje também. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós temos esse desejo de buscar a Deus. Por isso nós saímos de nossas casas e vimos aqui para buscar ao Senhor, porque nós acreditamos nele, porque nós confiamos nele, porque nós entregamos as nossas vidas para Ele, para que Ele faça segundo a sua vontade. Amém? Então, qual a lição que nós tiramos dessa mensagem? Veja, Deus, Ele nos chama para sairmos da nossa zona de conforto. É confortável, né? Olhar de longe. É confortável não participar, apenas interceder. Não. Deus nos quer lá, na situação, encarando a situação real, agindo em favor das causas impossíveis. Porque se nós cremos que somos canais, se nós sabemos que é Deus que faz todas as coisas, que é Ele que opera nas nossas vidas, então nós temos sim a obrigação de clamar a Deus naquela situação. Então veja como Deus está hoje nos preparando. Irmãos, vem situações difíceis por aí. Nós sabemos disso, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. Sabemos que ele vem para roubar, matar e destruir, e ele está fazendo isso lá fora sim. Não nos atinge, porque glória a Deus, estamos cobertos com o sangue de Jesus, e mesmo as setas que vêm direcionadas contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra as nossas emoções, elas estão guardadas em Deus, elas não nos atingem. Claro, depende do nosso posicionamento, depende, mas a palavra diz que elas não podem nos atingir. Então veja, Ele nos chama para sair da nossa zona de conforto, encarar a real situação e agir em favor das causas impossíveis. Em nosso ministério, quando nós estivermos diante de situações que se mostram assustadoras e terríveis, o que nós devemos fazer? Confiar em Deus, e profetizar. Nós conhecemos a palavra, não somos mais crianças, não somos mais meninos na fé. Então agora, se já aprendemos, se já passamos por toda essa fase de aprendizagem, já passamos por toda a fase de treinamento, se hoje nós nos consideramos verdadeiros soldados de Deus, se hoje nós nos consideramos como parte do exército de Deus, então nós temos que estar na linha de frente. Nós estamos na posição sim, de linha de frente. E os que estão em linha de frente, eles não podem, não devem recuar. Não podem ficar paralisados, porque se os de linha de frente ficarem paralisados, se os de linha de frente não tiverem atitudes de contra-atacar, o restante vai sofrer. Olha a responsabilidade que temos na obra do Senhor. Outra coisa que me vem agora, aqueles que estão na linha de frente, eles são os mais atacados. Por isso, nós temos a obrigação de estarmos o tempo todo com a arma em punho.
com a espada desembainhada, prontos para o combate, prontos para fazer aquilo que Deus manda que nós façamos. Amém? E com isso, eu quero encerrar essa mensagem dizendo exatamente isso. Não vamos ficar paralisados. Já vivemos situações o bastante para termos nos colocado nas mãos do Senhor. Já presenciamos situações que nos levaram a nos colocar na presença do Senhor, a buscar ajuda, a pedir força, a pedir maturidade, sabedoria. Então nós já sabemos como faz isso. Não podemos, não tem como regredir. Não pode ser um retrocesso. É daqui para frente. Conforme nós vamos caminhando, Deus caminha conosco. Melhor, a palavra diz que Ele vai à nossa frente. Ele vai retirando todos os obstáculos. Ele vai livrando os nossos pés do tropeço. Então não temos por que temer. Apenas confiar. Apenas confiar e nos entregarmos a Ele, para que se faça em nós a vontade dEle, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo que fazemos, nós devemos fazer para que se cumpra em nós aquilo que Deus determinou. Amém? Tudo que fizermos, façamos com excelência. É dom que temos? Façamos com excelência. Seja quais forem os dons que temos. É de músico? É de pastor? É de estar na porta? Gente, façamos tudo com excelência. Façamos tudo preparados para o que vem, porque Deus nos olha da mesma forma, no mesmo patamar. Ele não olha para uns mais do que os outros. Ele nos enxerga da mesma forma, na mesma estatura. Então tudo é muito importante no reino de Deus. Tudo é muito importante na obra de Deus e não devemos fazer relaxadamente, porque quando vier o contra-ataque, quando vier o ataque, nós podemos ser atingidos. Amém? Eu quero ser uma Ezequiel. Eu tenho me colocado diante de Deus, mesmo antes de meditar nisso, eu tenho me colocado diante de Deus para que Ele me fortaleça as minhas emoções, para que Ele trabalhe no meu caráter. Eu creio, eu entendo que nós devemos ser assim, porque à medida que nós vamos pedindo, Ele vai fazendo, Ele vai transformando, Ele vai agindo, Ele vai nos lapidando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E irmãos, eu não sei pregar, eu não sei, eu só sei falar o que vem no meu coração, né, enviado por Deus. Eu não tenho técnica, não tenho nada, mas que o Senhor, o Espírito de Deus, tenha ministrado no coração de cada um, e cada um receba esta palavra, e continue meditando, e continue buscando, e continue se colocando na presença de Deus como Ezequiel. Amém? E depois, é claro, quando as coisas começarem a acontecer, vamos dar testemunho. Deus me preparou, Ele me adestrou. Eu tenho em Deus capacidade para isso. Amém? Glória a Deus, pastor. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. E que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.